Sou Wesley, né, como a Karina apresentou. Sou hoje a pessoa que toca ali a parte de tecnologia no grupo Play. E tocava aqui no Grupo Única, tocava em outros projetos também. Hoje a gente tem uma empresa aqui de consultoria, tanto na parte de tecnologia para a área da saúde, mas também na parte de educação, né? O Play Group aqui com minha sócia também, que cuida da parte de educação. A gente cuida desde a imersão dentro da clínica do médico até a tecnologia, como é que ele vai usar, como é que ele vai ajustar o processo dele para fazer de forma mais eficiente todo realmente o fluxo do cliente, da entrada inicial do cliente, com marketing até o processo final, e usando tecnologia para fazer esse processo acontecer. Perfeito? Sou uma pessoa com 7 anos aí na área de saúde, 7, 8 anos aí, acredito eu, ou 7 anos agora, se eu não me engano, com mais de 10 anos na área de tecnologia. É Obrigada, isso. Wesley. Vai lá, Tomás. Deixa para você se apresentar agora. Obrigado, Karina. Boa tarde, pessoal. Boa noite, dependendo de onde a pessoa está, né? Bom, meu nome é Thomas, atuo como analista de negócio sênior no Hospital Oswaldo Cruz, já faz 7 anos, né? Sou especialista na transformação digital e experiência do cliente na área da saúde, né? Então, o nosso desafio ao nosso cliente é transformar a experiência dele hospitalar o mais cômodo possível e o mais acessível no ponto de vista tecnológico, tá? Então, é uma grande importância ali para transformar a jornada dele mais simplificada e mais sutil quanto possível, tá? Valeu, Thomas. Vamos lá, Bruno. Boa tarde, boa noite a todos. Eu sou Bruno Amico, sou diretor de operações da Tropical Hub. Somos parceiros HubSpot há quase 15 anos, agora está chegando, né? Temos uma atuação bastante próxima da HubSpot, somos Hub Leaders em São Paulo, somos membros aí dos conselhos da HubSpot, beta testers e especializados em contas com alta customização, com integrações diversas, implementação de todos os hubs, e estamos aqui para mostrar um pouco, trazer esse case junto ao Hospital Oswaldo Cruz. Prazer estar com vocês. Obrigada, Bruno. Vai lá, Lucas. Boa tarde, pessoal, tudo bom? Meu nome é Lucas Figueiredo, hoje eu sou gerente executivo da Única Farma. Eu tenho uma relação também de longa data com o HubSpot, apesar de ter sido em momentos diferentes da minha carreira. Eu sempre trabalhei em banco, trabalhei também em escritórios de agente autônomo, desde BTG, Endbank, XP. Em todos eles eu utilizei uma ferramenta de CRM e assim, o próprio Wesley sabe, quando a gente começou a trabalhar aqui na Única com o HubSpot, que eu fiquei super feliz por ser a ferramenta que eu mais gostei de trabalhar, me adaptei mais rápido e achei que realmente tem mais funcionalidade ali no dia a dia, tanto da parte do mercado financeiro como comercial, tanto na parte farmacêutica hoje com a Única Farma. Tenho mais ou menos 12 anos de mercado comercial, e estou disposto a responder sobre as dúvidas, sobre qualquer bate-papo que vocês quiserem aqui sobre a atuação do HubSpot na nossa farmácia hoje, porque, modéstia à parte, essa ferramenta é muito legal, muito boa e com certeza só tem a agregar cada dia mais aos nossos vendedores. Obrigada, Lucas. Boa, gente, vou compartilhar aqui essa nossa primeira enquete, só para a gente mostrar aqui para o pessoal também, acho que é legal para vocês saberem um pouco do perfil de quem está aqui hoje. Então, a gente está com a maioria, a grande maioria aqui é de health tech, né? Então, empresas que ou SaaS para saúde, ou que prestam serviço para empresas de saúde, né? Então, maior parte aqui, 40% é health tech, depois a gente tem 25% de pessoal de clínicas. Temos pessoal aqui de outros segmentos também aqui dentro da saúde, seguradoras, farmacêuticas e hospital aqui 10%. A grande maioria aqui é de marketing e de atendimento, depois a gente tem vendas e RevOps. E eu tô vendo aqui que a grande maioria aqui não utiliza HubSpot ainda, né? Então tem 25% que já usa HubSpot, outros 70% que estão conhecendo a ferramenta, a gente tem 5% de parceiros de implementação. Obrigada aí, pessoal. Eu vi que eu tava compartilhando meu Slack, 1000 abas abertas aqui, obrigado, só consegui ver agora. Mas basicamente é a nossa agenda aqui, então, hoje, para quem tá chegando agora, a gente tá passando, então, pelos desafios de CRM na área da saúde, depois a gente passa pelo case da Única Farma e depois a gente passa pelo caso ali do Hospital Oswaldo Cruz, tá? Entre esses momentos, então, reforçando aqui para vocês colocarem as perguntas aqui no Q&A e tudo que for aprendizado, comentário ali de como que vocês utilizam CRM, alguma estratégia que tá dando certo, deixem aqui no chat
para vocês interagirem com a comunidade. Então é isso. Bem-vindos para quem está chegando agora. E eu não vou mais enrolar, né? Vamos passar a palavra aqui para o Wesley para ele comentar um pouco esses desafios aí de CRM para a área da saúde. Então, Wesley, passo para ti e depois a gente traz aí o Lucas para comentar um pouco dos desafios da Única Farma. Boa, bora lá. Vou apresentar aqui minha tela. Telas. Consegue me confirmar quando estiver vendo? Sim. Boa, bora lá. Pessoal, hoje eu vou falar um pouquinho mais, né, da parte realmente de clínicas e farmácias, especificamente voltado para a clínica, que é um mercado num processo um pouquinho mais complicado, né? Quando a gente fala de saúde ali, para quem, todo mundo aqui, a maioria da área de saúde, eu acredito que todos aqui sejam, sabe a dificuldade que é a gente trabalhar na parte realmente de processo, do momento inicial que o paciente entra até o momento final ali que ele sai ali da consulta e a gente tenta montar aquela flying wheel, né? De fazer a prospecção, captação, realmente retenção e manter esse cara realmente engajado em todo o processo, tá? Deixa eu ver aqui. Quando a gente fala de clínica, né, a maior dificuldade que a gente vê quando a gente passa por todo o processo, né, independente da clínica, não é falta de paciente. Talvez assim no início a gente passe um pouco de dificuldade de falta de paciente, mas conforme a gente cresce, o que falta não é paciente, é processo conectado, né? A gente fala que o processo começa ali realmente gerando a lead, a pessoa passa pelo WhatsApp, agenda, confirma, cobra a pessoa pelo agendamento, só que cada coisa acontece em um lugar diferente. Você tem um cliente que está gerando o lead ali, quer dizer, o marketing está gerando o lead ali pelo Facebook, via anúncio, o que seja. Ele chama no WhatsApp, e aí você não tem uma métrica no WhatsApp de conversa, realmente de conversão. Aí você agenda a consulta no sistema de prontuário, você cobra por outro sistema e cada coisa ocorre num lugar diferente, você não tem realmente a conexão entre as etapas e você não sabe o que acontece em cada uma delas sem com a métrica centralizada, tá? E aí, como está até mencionado aqui, a receita acaba escorrendo por buracos que ninguém vê, ninguém consegue realmente metrificar onde está parando o processo, tá? Deixa eu passar aqui. Hoje, esse aqui é um pouquinho dos dados do mercado da saúde, né? Quando a gente fala, hoje o Brasil é o terceiro maior mercado de estética do mundo, né? Quando a gente fala de clínica, principalmente, de procedimento estético, hoje é um mercado de 41 bi, que está estimado em 41 bi, né? Melhor dizendo, até 2028. E hoje a saúde não é um produto mais pontual, que nem as pessoas compravam, né? Um pouco tempo atrás, né? A gente saiu muito de um mercado de medicina curandeira para uma medicina preventiva. Hoje todo mundo que está tipo assim, quando você olha para o lado, é muito difícil você ver alguém que não faz algum tipo de tratamento com médico, seja de endócrino, seja, cara, alguma coisa voltada para performance física, que está mais em alta, alguma coisa voltada para nutrição. Sempre você tem alguma pessoa em volta de você fazendo esse tipo de produto, consumindo esse tipo de produto, que virou um produto de recorrência. Você compra e você compra o ano inteiro. Perfeito? Deixa eu passar aqui. O que vem mudando, né, nesse mercado dos últimos 4, 5 anos aí, principalmente, né? A gente, até esse aumento de demanda, né, que virou um produto de recorrência, foi muito estimulado também, primeiro, pela mudança de comportamento das pessoas e outro também por alguns produtos que chegaram com uma tecnologia muito alta, né? A gente fala dos mercados com os análogos de LPI, tá? E isso é importante, né, mencionar que isso mudou muito o comportamento de compra, de consumo, até de consumo de alimentos mudou, para vocês terem ideia do impacto que isso trouxe. Então, a gente está falando aí que teve um crescimento de 88% da compra das canetas emagrecedoras, né, em 2025, e o mercado que mais controla isso é o mercado mais fiscalizado hoje na área da saúde, que é o mercado que tem mais necessidade de processo bem amarrado. Perfeito? Então, aqui a gente até menciona, né, porque a rastreabilidade, a trilha de auditoria se tornou algo obrigatório, né, a gente não consegue fazer nada que a gente não tenha auditoria disso. Perfeito? E hoje quem é o paciente, né? O paciente virou consumidor e ele começa no celular. E qual a importância disso, né, no final das contas? Eu estava falando com o médico mais cedo, com o médico até que é da Única Farma, ele estava falando o seguinte para mim, cara, eu não, no tempo final da minha clínica ali, que ele deixou de atender paciente, né, eu passei 5 anos sem gastar com marketing. Por quê? Cara, as pessoas pesquisam primeiro na internet quem eu sou. Antes de falar da minha clínica, eles podem receber um anúncio no Facebook, podem receber, cara, algum direct, podem ver algum post meu, mas primeiro eles vão pesquisar quem eu sou, entender quem que eu faço, como é que eu faço, vai pesquisar no celular, vai procurar, e todo mundo quase vai marcar a consulta no horário que não é o horário, vamos dizer assim, comercial, né? 1/3 das pessoas vão marcar a consulta no final de semana no horário disponível fora do horário comercial. Por exemplo, eu mesmo, recentemente, eu fui no médico, tinha necessidade de marcar, eu só conseguia marcar à noite, porque durante o dia não tinha tempo para marcar. Então, isso é um comportamento que também mudou, né? Com a aumento de procura, as pessoas que trabalham mais, principalmente, acabam não conseguindo acessar a clínica no horário
padrão. E o tempo de atendimento ele é muito importante. Eu vou mencionar, inclusive, daqui a pouco isso, tá? Outra coisa que a gente vem percebendo no mercado da saúde também é que 45% das pessoas pesquisam o profissional de marcar, como eu mencionei, né? Quatro em cinco pesquisa antes e depois da consulta, ou seja, além dele pesquisar antes, ele também vai pesquisar depois da consulta para realmente validar e ter certeza ali, quase uma reafirmação da decisão que ele tomou. Eles vão à internet primeiro em 37% dos casos e 67% dos casos o paciente nunca está no momento realmente de mapear a jornada, né? A clínica não mapeia a jornada do paciente nesse momento. Por falta de processo, por falta de conhecimento, às vezes, do momento que o paciente está, por falta de qualificação do paciente, né? Entendendo isso, tá? Ele não consegue mapear essa jornada do paciente do momento inicial até o momento final, tá? E aí, falando sobre a jornada do paciente, né? E o momento que você tem de conversão, a gente tem um pouquinho de funil de marketing aqui também, né? Para quem nunca viu o funil, né? Basicamente, a gente tem um percentual bem baixo de pessoas que estão prontas para comprar realmente ou agendar a consulta no primeiro momento ali. Principalmente quando é um produto de tratamento longo, tá? Então, quando a gente fala, por exemplo, de tratamento de endócrino, por exemplo, você tem muita possibilidade, a pessoa às vezes fica pesquisando vários meses o médico, ou vários médicos, várias opções, até chegar no momento que ela realmente está no ponto de comprar, que ela está convencida, tá? É basicamente isso. Então, a galera começa de cima para baixo, conhecendo primeiro pela autoridade, depois prova social e diferencial, e depois ela vai para o fundo do funil que ela está realmente pronta para o momento certo. Que ela fala assim, agora eu vou marcar. Esse médico realmente, ele tem tudo que eu preciso, ou então é o médico que realmente me trouxe ali mais confiança do processo que eu vou fazer com ele, tá? E aqui a jornada do paciente, um pouco quando a gente fala do processo completo dele, né? Do lead até o retorno, tá? Vocês podem ver ali que o gráfico vai diminuindo, tá? Porque a cada momento desse, a gente vai perdendo informação no processo todo, tá? Então a gente tem a lead, a gente tem uma resposta lenta de primeiro contato. Isso já diminui muito a conversão. Eu vou mostrar, inclusive, num gráfico daqui a pouco, sobre essa parte de o percentual de taxa de conversão em relação de tempo de resposta. Então, isso é bem importante. Depois da resposta, a gente tem uma questão, que a gente trouxe a lead, mas a gente não sabe de onde ela veio. Então, a gente está gastando dinheiro em marketing, mas a gente está comprando mídia, de certa forma, e a gente não sabe em qual mídia ele veio. Que é a segunda parte, traqueamento. Então, muitas das clínicas gastam 5, 10, 20 mil em tráfego, 30 mil em tráfego, e não sabe de onde aquela lead está vindo. Ela agenda a consulta e o paciente tem no show. 20%, né, 20 a 25% das consultas são faltas. Você marca, cada 4 consultas que você marca, uma é falta. E isso é importante vocês saberem porque você consumiu uma agenda do médico, né? Você consumiu o espaço de horário, você vai pagar o médico por aquele horário. Você tem o no-show também, que é extremamente problemático por outro motivo. Muito da receita da consulta não é a consulta em si, é o que ele consome dentro da clínica. Então, quando ele vem no-show, você não perde só o dinheiro da consulta, você perde todo o dinheiro do procedimento que ele vai fazer na clínica, o consumo que ele vai ter ali dentro. Que são todos os produtos de upsell e cross-sell que você faz ali dentro no momento que o paciente entra e passa pelo médico. E da consulta por retorno. Que aí você tem um ponto de encantamento, que é o paciente entender realmente que ele precisa vir para a segunda consulta e o esforço maior não é da terceira para a quarta consulta, não é da quinta para a sexta, é da primeira para a segunda. Que é na primeira e segunda que você consegue reter a maior parte dos pacientes. Tá? Aqui temos aqui um pouco de lead de formulário, né? Muitas clínicas não usam, mas aqui eu botei aqui a informação para vocês também ter essa informação. Lead de formulário geralmente fria em minutos, né? Aqui bate também naquela informação que eu falei do tempo de resposta, né? Quem preenche o formulário, levantou a mão, compra de 78% das vezes de quem responde primeiro. Como eu falei, né? Tava mencionando mais cedo que eu fui ao médico recentemente, né? Um ortopedista. E eu falei com os 6, 7 ortopedistas. Eu agendei no primeiro que veio. O primeiro que eu consegui realmente validar a agenda, validar se eu tinha tempo, validar se o preço estava bom. Tudo isso. O primeiro que eu consegui validar, eu agendei. E no final, eu agendei, não foi nem no mais barato, foi quase no mais caro. Depois de 3 dias que a clínica me respondeu, eu acabei vendo que eu agendei no mais caro. Mas eu agendei por quê? Porque realmente a pessoa me respondeu mais rápido no tempo hábil, tá? E a gente tem outra métrica que é bem importante, né? Quando a gente fala de tempo de atendimento, a gente fala que a gente tem uma conversão de 21 vezes maior quando a gente qualifica essa pessoa dentro de 5 minutos. Ou seja, a pessoa entrou dentro de 5 minutos, se eu consigo conversar com ela, eu tenho mais chance de qualificar ela aumentada em 21 vezes. Tá? E como é que a gente faz isso? Cara, basicamente utilizando o processo de automação para poder realmente pegar essa lead do momento que ela entra até o momento que ela sai, mandando todos os follow-up, respondendo, mensagem dispara automático, um roteamento grande. Às vezes a gente usa uma IA ali para fazer o primeiro atendimento. Não é nem para você atender inteiro, mas é só para você gerar aquele primeiro ponto de interação, para gerar aquele primeiro
aquela primeira faísca ali com o paciente para realmente acender a conversa. E aqui a gente tem o segundo ponto, né, que eu botei como paradoxo do WhatsApp, né, que a maioria das clínicas, a maioria dos hospitais, até farmácias de manipulação usa o quê? Usa anúncios direto para o WhatsApp, ou você usa a página direto para o WhatsApp e tudo mais. Qual o paradoxo que a gente tem aí, né, que a gente comenta, né, que muitas das clínicas têm? A maioria das pessoas usam o WhatsApp porque é mais prático, de fato. De fato e só que ela vem com um custo muito grande. A gente não sabe de onde a pessoa veio. Você traz ali a pessoa do tráfego para o WhatsApp, muitas das vezes, dependendo da plataforma que você usa, o Meta, principalmente, não repassa a informação de anúncio, muitas das vezes, para você. Então, você gastou ali 10 mil reais ali, veio 100 leads ali, vamos supor. Cara, você não sabe quanto você gastou em cada campanha que você gastou de tráfego. Qual que trouxe mais a lead qualificada, qual que trouxe mais intenção de compra, qual que trouxe maior volume, qual que não trouxe. Porque sempre fica naquela briga, né, o time de marketing interno da clínica com o time de tráfego. O tráfego diz, eu trouxe 10 leads. O marketing fala, só caiu 4. Ou só caiu 5. Ou a lead que você trouxe não faz sentido para o nosso público. Eu sou uma clínica de emagrecimento, né, que é endocrinologia e que está caindo paciente procurando dentista. Já aconteceu isso aí, já tive essa experiência, inclusive. Então fica naquela briga. E você não consegue diagnosticar até o final, dizer assim, cara, o problema está nessa campanha ou está nessa campanha, essa campanha está trazendo um público errado, essa está convertendo bem. Por mais que esteja trazendo menos lead, a conversão dela está alta. Então, essa análise você não consegue fazer hoje. Tá? Então, aqui dizendo o problema, né? Realmente, você no primeiro contato, ele não diz de onde o lead veio. Você não sabe qual anúncio, qual post, qual interação, qual o tipo de campanha que você fez que trouxe esse resultado. Tá, perfeito? Falando de vazamento 3, né? Voltando naquele gráfico lá das etapas que vai diminuindo, não temos o terceiro vazamento, né? Que é o no-show. 15 a 30% do faturamento é perdido só de no-show. E aqui, de 1 em 4 pacientes, o paciente falta sem avisar. Muito disso voltado pela régua de comunicação que você não tem, normalmente. Então, você tem ali o paciente que, cara, muitas das vezes é você mandar uma mensagem ali pré-consulta, um dia antes, 2 dias antes, ó, vou confirmar tua consulta e tal, você reduz esse atrito. E se você usa uma régua automática, que você não precisa nem se preocupar, você usando a ferramenta de CRM com todo o conhecimento agregado ali que você tem da tua clínica, todos os pacientes agendados, realmente toda a vida do cliente ali, você consegue fazer uma régua bem simples de comunicação, que é, cara, tá faltando 24 horas para consulta, 48 horas, manda mensagem para ele e garante que ele vai vir. Que aí você tem tempo, primeiro, que se ele não confirmar, para reagendar. E você consome aquele espaço da agenda que seria do médico, que seria perdido ali, para outro paciente. Ou você garante que ele vai vir, para ele não esquecer. A maioria das pessoas não bota a consulta na agenda, inclusive. Então ela só lembra da consulta, cara, ou de cabeça, ou quando alguém entra em contato com eles avisando que a consulta ocorre em 2 dias, uma semana, que seja, ou é no dia seguinte. Tá? E aqui é o quarto vazamento, né, que a gente fala. Que é, cara, como é que a gente faz o paciente ficar, né? Onde que está o meu custo e onde que está realmente a minha retenção? No mercado mudou esse número um pouco, tá? Quando a gente olha para 5 anos atrás, 6 anos atrás, essa métrica era bem diferente. A gente tinha a retenção do paciente na quarta consulta, quase. Era da terceira para a quarta consulta. Hoje em dia, principalmente com a mudança de comportamento, de mentalidade das pessoas, principalmente também, hoje a fidelização está muito mais rápida. Hoje, do primeira para a segunda consulta, a gente tem 5 a 20%, dependendo do segmento da clínica. Se é estética, se é emagrecimento, se é alguma coisa, varia esse número. Mas flutua entre 5 e 20% de chance da pessoa voltar para a segunda consulta. Mas quando você consegue fazer essa pessoa voltar na segunda consulta, você tem de 60 a 70% de chance dessa pessoa continuar na tua clínica. Para a terceira, quarta e por aí vai. E, cara, muitas das vezes isso aí vai custar muito menos você gastar um esforço para você manter esse cara para a segunda consulta do que você gastar mídia de tráfego para trazer um paciente novo. Que aqui já é o próximo ponto, né? Hoje, você trazer um paciente que já está na tua clínica, veio na primeira consulta, custa de 5 a 25 vezes mais barato do que você investir para você trazer um paciente novo para repor aquele que você perdeu. Ou seja, você gasta muito mais para repor um paciente do que você manter o paciente na clínica, tá? Então, aqui, como mostra a métrica aqui, né, a gente retém um paciente ali, uma retenção pode ser de 5%, que seja, pode virar 25% a 95% de lucro numa operação, tá? Falando sobre a régua de retorno, né, o recall no time certo, o paciente volta com você só com automação e a recompra, né? Que é, cara, como é que eu faço esse cara comprar no momento certo, com a ideia certa e acompanho o resultado dele? Quando o paciente começa a ter resultado, cara,
é muito fácil de você fazer recompra. Você acompanha ali, é um ponto de contato, é um ponto de interação que você faz uma vez por semana, às vezes duas vezes uma vez por mês, uma vez a cada 45 dias, que seja, dependendo do tempo entre consultas da sua clínica, e você garante que esse cara vai voltar para a segunda consulta, porque você mostra que você se importa com ele, claro. Aqui está um caso de farmácia, né? Na farmácia, a galera 50% larga a caneta de LP1 em um ano. Muito disso por causa da falta de acompanhamento. Tá? E aqui um pouco do processo, né? A gente estava falando, né? Eu falei bem rápido, né? Mas o processo conectado que a gente tem, né? Quando a gente chega no final, qual o desenho ideal? A gente pega todo o processo que a gente tem, do momento inicial até o final, e a gente junta numa coisa só. A gente tem que fazer um processo realmente conectado. A gente pega do WhatsApp, a gente pega da planilha, agenda, financeiro e transforma num sistema disso. Que é o quê? Eu pego esse cara como lead, passo ali pelo formulário que seja. Quando ele passa ali pelo formulário, eu já tenho o pixel de rastreamento dele. Pelo HubSpot, eu consigo saber que página ele acessou, eu consigo montar um lead scoring, consigo montar toda uma parte de realmente automação para dizer que aquele paciente está interessado ou não, ou aquela lead, né, no caso, antes desse paciente, está interessado ou não, para poder realmente trazer as pessoas certas no momento certo de compra. E aí eu atendo essa pessoa, transformo ele numa consulta, faço o processo de conversão e faço, depois da consulta, o processo de recompra, também trabalhando a comunicação, trabalhando o atendimento e a experiência também, que é muito importante tanto na consulta quanto no pós-consulta. Tá? E aqui trazendo um pouquinho também de cenário, né? Um pouco de um outro cenário, né? Que a gente fala de farmácia agora, né? Farmácia de manipulação principalmente. Como que a gente conecta esse processo todo, né? Na clínica é realmente aquilo que eu falei. A gente pega todo o processo de agenda, do agendamento, da lead, do traqueamento, do rastreamento da pessoa dentro do teu fluxo, né, de vida do cliente, e faz a régua de comunicação e você mantém o paciente por muito mais tempo dentro da tua clínica. Quando a gente fala de farmácia, tudo muda o processo. Eu mencionei ali na farmácia um pouco no início da apresentação, né? E aqui na farmácia a gente tem uma venda previsível. Porque quem manipula por um certo período de tempo. Então a gente consegue, tanto de um CRM só, com um funil bem estruturado, uma análise bem estruturada, um processo bem estruturado, fazer toda a parte de contrato, prazo, a parte de receita, de validação de receita, reserva de produto financeiro, validação do médico, paciente em tempo real. O que é isso? Pensando num HubSpot que a gente tem mais integrações, por exemplo, para a gente pensar, cara, eu tenho meu processo que valida a receita médica. Eu tenho o sistema conectado direto no HubSpot, então eu já sei que a receita do paciente está incorreta ou está correta. Eu não preciso sair do meu sistema para fazer nada. Eu tenho a minha reserva de produto. Na hora que a venda é emitida e o pedido é pago, ele já reserva o produto para mim, para garantir que o meu cliente vai ter o produto no momento certo, sem eu precisar ficar olhando o estoque. Eu tenho a parte de receita, meu time validando toda a receita ali dentro. E tem a parte de validação também, que é uma vez com um dado do médico, eu consigo procurar o dado do médico na Receita Federal, por exemplo, dando um exemplo aqui de caso real, que é o caso da Única, pesquisando o CPF do paciente ou do médico, e na Receita Federal eu garantir que aquela prescrição está de acordo. Saber que aquele médico realmente é o médico. E tudo isso dentro do CRM, e isso qualificando nossa base também, que tu pensa assim, com um dado de CPF, eu consigo saber qual a idade do prescritor, onde ele nasceu, qual é a idade, qual o sexo dele, e eu consigo começar a construir uma informação de público. Só com um dado que é obrigatório a gente captar na hora da prescrição, sem precisar ficar pedindo ao médico informações excessivas. Claro, a gente vai alimentando isso conforme o tempo, qualificando cada vez mais, e quando ele interage com a gente vai qualificando isso cada vez mais. Mas isso a gente traz uma visão realmente de qualificação muito mais profunda de primeiro momento. Eu já sei qual a idade do cara, se ele é médico realmente ou não, em qual estado ele atende, por exemplo, porque eu sei todos os CRMs que ele tem ativo, e também qual a idade e outras informações aí que sejam. Perfeito? Falei bem rápido aqui, né? Mas a proposta, né, é realmente isso. A gente pegar um processo que a gente tem ali de clínica, de farmácia, que seja, e a gente conectar tudo num processo único, para que a gente não saia nunca do sistema. Até trazendo o case da Única Farma, né, que o Lucas pode até falar melhor aí, que ele está na ligação com a gente. O Lucas sabe, o vendedor não sabe CRM para praticamente nada. Ele emite o pedido ali dentro, ele já tem toda a informação, o link de pagamento para ele poder mandar para o paciente, ele já sai do CRM também. O vendedor pode ali clicar para criar o link, o pagamento é compensado, o pedido já é automaticamente liberado ali, ele vai para o sistema de farmácia ali que valida a receita do que o médico mandou, o vendedor ainda não saiu do CRM, o sistema validou a receita, retornou, o vendedor também não saiu do CRM ainda. Está tudo acontecendo e o vendedor não saiu do CRM para nada. Então, tudo isso acontece de forma integrada em um fluxo muito contínuo, para evitar que o vendedor faça cliques demais
e realmente o processo está todo conectado, ele só trabalha baseado no evento que é recebido, ou a resposta de um evento. Então, a receita recusada ou algo do tipo. Perfeito? E aqui, cara, um pouco dos meus contatos, né? Eu falei aqui bem rápido, né? Não sei nem se quanto tempo deu, Karina, mas eu falei um pouquinho da minha um pouco dali do que a gente trabalha, né, um pouco da nossa experiência. Todo esse processo que a gente fez ali, que mencionou, né, sobre o processo de realmente retenção da clínica, do paciente, a gente consegue construir dentro do CRM de forma muito eficiente para a gente poder fazer essa retenção toda. Eu não foquei muito na parte técnica dentro do CRM, queria falar mais da dor, tá? Mas acredito que deu para todo mundo entender. Não sei se tem mais alguma dúvida. Vou deixar aqui na tela, mas agora entra já o caso da Única. Obrigada, Wesley, pela explicação. Acho que tem muita coisa que você trouxe aqui para o caso de uso de clínicas e hospitais, mas que se aplica muito a quem trabalha, de repente, no modelo de SaaS mais B2C, né, que trabalha diretamente com o paciente, ou mesmo no Sim. B2B, nessa questão de jornada, de SLA de atendimento, a própria questão ali na frente de aquisição, de você ter clareza do que as suas campanhas estão gerando e o que está virando negócio de fato, né? Não só uma visão ali de métrica de conversão de lead ou de views, né? Mas você conseguir atribuir isso diretamente para o time de vendas, né? Ter uma visão clara do que virou pipeline e tudo mais. Acho que isso é uma coisa que a gente ouve bastante aqui, como na HubSpot dos clientes, né? E agora eu queria passar justamente para o Lucas para a gente entender um pouco, né, como que foi essa jornada de amadurecimento, de cultura de CRM, né? Porque tem a ver com ferramenta, mas também tem a ver com cultura, né? Qual que era o desafio, Lucas? Acho que é legal você trazer também esse antes, né? Qual que era o desafio que vocês tinham ali como Única Farma, né? Eu sei que vocês estão com a HubSpot ali um pouquinho mais de um ano, mas o que que vocês tinham de desafio ali na frente comercial, né? Qual que era o gap que fez que vocês passassem a ver ali ou fossem buscar uma estratégia de CRM mais estruturada, né? Ou sistematizar um pouco mais os processos. Não, com certeza. E eu costumo brincar até com o próprio Wesley que a Health Play, no case da Única Farma, realmente realizou um milagre ali em relação a processos internos, tá? Porque hoje, até explicando um pouquinho sobre o nosso mercado, a Única Farma foi uma das pioneiras a trazer ali a manipulação de análogos a GLP-1. Em mais ou menos 2024, 2023, a gente tinha o boom ali, que era do Ozempic, tá? Que o Ozempic é um medicamento que é produzido pela Novo Nordisk, que na época também era uma das maiores empresas do mundo, em faturamento, em evidência também, justamente por ser uma das precursoras ali desse tipo de produto. E aí, quando a gente tem ali a ideia, vamos trazer essa manipulação para o Brasil, muito médico pedindo, até por um dos sócios ser, já foi médico também, hoje ele obviamente não pode ser atuar ativamente, porque existe um conflito de interesse, mas ele era médico, do emagrecimento também, e ele enxergou a necessidade de trazer ali, individualizar mais esses protocolos de emagrecimento para os pacientes, porque uma vez que você traz uma caneta que ela tem um volume ali específico já, que é meio que uniformizada, certos pacientes eles têm um pouco mais de resistência, alguns pacientes sentem falta de um produto um pouco mais concentrado, e aí veio a ideia de manipular. Quando veio essa ideia, era um processo ainda que era muito inicial e um processo que, por estarmos em um mercado burocrático, que é um mercado de manipulados, só que não é o manipulado comum que a gente conhece. É o manipulado ali injetável, o produto controlado. Todos os nossos produtos, todos os nossos envios, eles passam por um controle muito mais rígido que qualquer outro produto farmacêutico normal. A gente tem que reportar tudo à Anvisa, existem sistemas da Anvisa hoje que, inclusive, já são integrados ao nosso próprio HubSpot, indiretamente, mas são. E quando a gente começou a ter um boom ali de demanda, putz, temos esse boom, começamos. Era um processo ainda que era muito manual. A gente, por exemplo, quando a gente ia fazer um pedido, o vendedor ele tinha que fazer o pedido, ele tinha que imprimir esse pedido, ele colocava ali o comprovante de pagamento, ele colocava as receitas, isso tudo impresso. E quando eu saí do mercado financeiro e cheguei aqui, foi uma das primeiras coisas que eu falei, cara, não é possível que a gente não tenha como automatizar isso, não é possível que a gente não tenha como criar um ganho de eficiência nesse processo ali. E aí foi quando veio a Health, o Wesley, com o projeto HubSpot. Vamos tentar trazer o máximo possível de ferramentas ali dentro do HubSpot para realmente ter um ganho de eficiência e, consequentemente, a gente trazer um ganho de escala maior nas vendas, um ganho de escala maior no processo de produção e também de dispensação.
Quando a gente começou a ter esse processo, foi justamente quando veio o boom do nosso outro produto, que é o carro-chefe hoje da casa, que é a Tizer Partida, que no mercado ela é conhecida como Monjaro, a fabricante é a Eli Lilly, e ela veio realmente superando bastante ali o próprio Ozempic, por conta de outro hormônio que tem atrelado, que diminui o efeito colateral, aumenta o emagrecimento ali do paciente. Ele também já vem, diferente do Ozempic, que era diretamente voltado para o diabético, ele já vem com um apelo maior como emagrecedor mesmo, já voltado para a obesidade. E aí a gente teve uma explosão junto com essa implementação do sistema e assim, quando a gente conseguiu integrar tanto a parte financeira quanto a parte de garantia, e garantia, quando eu falo, para quem não conhece muito sobre farmácia, é a parte de validação documental, validação de receitas, porque tudo que chega até a gente tem que validar se está realmente ali. O médico está ativo, se a documentação que ele mandou de comprovante de residência, da clínica dele, se o alvará sanitário dele está ok. A gente colocou tudo dentro do HubSpot. O nosso time da farmácia hoje, ele também atua com o HubSpot, não só os vendedores, fazendo essa validação de receitas, fazendo essa consolidação financeira. E acabou que um processo que a gente demorava, a gente metrificou na época, talvez para liberar um pedido, caso estivesse tudo certo, cerca de 6 horas, hoje a gente consegue liberar em 5 minutos, por exemplo. É uma coisa assim que foi um ganho de escala surreal. Os nossos vendedores hoje ficam 100% com a tela do HubSpot aberta, eles não saem do HubSpot, eles não usam nenhum outro programa. Antigamente a gente usava outro programa também, só que era um programa mais voltado à produção ali, que ele ainda tinha que colocar alguns dados, inserir dados de pacientes para ir até a parte final da nossa manipulação. E hoje ele não precisa mais disso. Hoje é tudo feito dentro do HubSpot, de forma automática. é, Quando a gente conversa com pares, por exemplo, em eventos que tem, convenções de farmácia de manipulação ou de médicos voltado ali para parte de emagrecimento, e conversamos com gerentes de outras empresas, vendedores de outras empresas, a gente explica um pouco como é o nosso processo hoje, eles ficam assim, boca aberta, eles falam, não é possível, vocês não têm papel, não imprimem nada, a gente não imprimimos nada hoje é realmente tudo HubSpot. E mudou o formato que a farmácia de manipulação hoje no Brasil ela trabalha em relação a processos internos de manipulação e dispensação. É, e quando eu falo isso é porque a gente teve contato agora com algumas farmácias, o próprio Wesley também às vezes convida a gente para dar o depoimento ali, para falar sobre um pouquinho da melhoria da deficiência que a gente teve. Quando a gente chega, a gente foi em Goiânia apresentar para uma farmácia, a gente tem um parceiro em BH também, quando a gente apresenta, o pessoal realmente fica boca aberta, assim, ainda até questiona, e assim, não tem problema nenhum de legislação, nada, a gente, não, isso aqui tá tudo ok, isso aqui realmente a gente pode seguir dessa forma, até porque a gente reporta diretamente, o próprio sistema já reporta diretamente a Anvisa. É, mas, assim, foi realmente uma mudança que a gente teve da água para o vinho. A gente é muito, muito feliz hoje. Inclusive, a gente ainda tem brainstorm ali, tenta debater o que a gente pode melhorar, mas realmente o processo ficou muito ajustado. E é impressionante, até os próprios sócios, diretores hoje, é impressionante o quanto a gente consegue trazer para dentro de uma ferramenta tudo que a gente precisa, que em tese a gente teria que ter 10 pessoas trabalhando em uma área, 20 pessoas trabalhando em outra. A gente eliminou essa necessidade de ter tanta gente assim, porque a gente já consegue resolver tudo automatizado pelo próprio HubSpot. Essa parte de pagamento mesmo é um exemplo dessas pessoas que eu falei. Antigamente a gente tinha uma área no financeiro realmente que demandava ter umas 10 pessoas ali para fazer todas as validações, para fazer todas as consolidações de pagamento. Hoje a gente tem 2 pessoas que trabalham super bem e sem muita demanda hoje no dia a dia. E a gente já consegue resolver tudo isso. Que legal, Lucas. Acho que esse exemplo que você falou, né, de validação, né, de documento, toda essa parte de back-office, que às vezes a gente não entende tanto. CRM, o pessoal vê muito de dentro para fora, né? Vamos falar de automação de jornada e tudo mais, mas tem todo um processo ali, às vezes, que é de validação de documento, né, de processos mais burocráticos mesmo dentro da empresa que você consegue resolver com CRM. Então, acho que isso é interessante. Tem uma pergunta aqui do André para você. Ele quer saber como que você modula o relacionamento com o prescritor.
desde a carteirização do prescritor, associação das prescrições, relacionamento com o time de visitas. Então, acho que esse pode ser um tema legal para a gente abordar para pessoas que de repente tenham um modelo parecido. E ele também acabou de perguntar qual é o ERP que vocês usam para manipulação. Queria saber se vocês usam também ERP integrado. Acho que é legal comentar esses dois pontos. Sim, sim. Hoje, respondendo a primeira pergunta, o que a gente faz muito hoje, principalmente do nosso mercado, tá? Isso virou uma característica agora do nosso mercado, e até explicando por que virou essa característica. É um mercado que realmente está muito em evidência, é um mercado que existe uma cobrança em relação aos órgãos fiscalizadores muito grande, não só para a própria farmácia, mas quanto os próprios médicos e clínicas também. Por ter ficado em evidência, e as fiscalizações estarem muito em alta, o nosso vendedor hoje, ele é um vendedor que ele não tem um papel só de tirar o pedido e mandar para o médico. Hoje ele é um vendedor que ele tem que ser um pouco mais focado na parte regulatória. Ele tem que entender muito bem a parte regulatória para ele explicar ao médico qual o documento, né, ele precisa ter na clínica dele, em caso de fiscalização, o que, que ele precisa apresentar ao médico. E isso é uma coisa que a gente traz hoje como o nosso core, que é fazer uma venda consultiva. Hoje eu não consigo mais chegar ali para o médico, apresentar para ele um portfólio de produtos. Doutor, esse aqui é o nosso portfólio de produtos e a gente te oferece isso aqui. Esse é o preço, vamos negociar. Não, hoje é uma venda muito diferente. Quando a gente entra em contato com o médico hoje, a gente fala, doutor, esse aqui é o nosso portfólio de produtos. Cada produto aqui tem a sua especificidade. Por exemplo, o doutor hoje trabalha com deserpatida na clínica para ter uma total tranquilidade sobre o produto que está dentro da sua clínica e não ter nenhum problema em caso de fiscalização. A nossa farmácia apresenta esses documentos. Esses documentos aqui são todos os documentos que a Anvisa e a Covisa estadual pedem para você ter na clínica sobre a farmácia que te atende. E esse produto que a gente te entrega hoje, que seja no nome do seu paciente, porque ele tem que ir no nome do paciente, ele tem esse laudo aqui de produção, que é o laudo que mostra a cadeia de peptídeos, por exemplo, comprovando que aquilo que tem dentro do frasco é de fato a tizerpatida, que tem a concentração necessária para você trabalhar com ele, que existe também uma limitação de concentração que a própria Anvisa determina ali, que é de 90% a 110%. E essa matéria-prima que foi utilizada foi importada desse tal produtor e tem esse tal teor também de pureza. Tudo isso ele tem que ter na clínica dele e é uma venda que antes era muito mais simples, a gente só falava, doutor, deserpatida, emagrecimento. Não, hoje é uma explicação total ali sobre regulamentação. E a gente consegue trazer essa confiança para o médico que trabalha com a gente hoje, justamente dessa forma, tendo ali um vendedor mais especializado, tendo um vendedor que ele consegue tirar dúvidas, que ele consegue demonstrar realmente conhecimento sobre o mercado e sobre a parte regulatória, que é o que mais preocupa hoje, que é o que mais está em evidência hoje. A gente tem um mercado que acabou virando competitivo com o próprio contrabando, que seriam as canetas emagrecedoras de outros países que entram no Brasil por vias não legais, empresas que não são registradas no país e nem são aprovadas pela Anvisa. E aí o médico realmente ele tem uma cautela maior. O próprio paciente hoje ele já pede, doutor, esse produto aqui que a gente vai utilizar, de qual farmácia ele é? Aí ele costuma pesquisar, costuma falar. O próprio médico hoje ele pede para a gente dar um apoio ali para ele. Ó, o paciente hoje pediu isso aqui, a gente tem essa informação, como é que eu posso passar para o paciente uma confiabilidade maior do seu produto? E aí a gente entrega realmente uma venda consultiva. Sobre a segunda pergunta, hoje a gente utiliza bastante na parte de produção o TOTS. O TOTS é um programa que a gente trabalha, inclusive é o programa que eu falei que antigamente o vendedor tinha acesso, porque ele tinha que colocar alguns dados lá, mas hoje ele não precisa mais, porque o próprio HubSpot já faz tudo por ele. Mas hoje só. Tá. Boa. Eu tenho uma pergunta mais sobre a parte de relacionamento depois, meio que pós-venda, né? Toda essa parte de retenção, relacionamento com a base já ativa ali de clientes de vocês, né? Como que Uhum. vocês têm trabalhado isso também, Lucas? E fica à vontade para complementar, Wesley. Enquanto isso, gente, eu vou deixar uma enquete aqui para quem quiser falar com o Wesley, quem quiser falar com o time da HubSpot, porque em seguida a gente vai passar para o case ali do Hospital Oswaldo Cruz. Então, eu já vou deixar aqui o enquete para quem quiser conversar com o nosso time e com o Wesley também, tá? Hoje o relacionamento com o cliente, a gente gosta muito de trazer. A gente tem uma coisa que a gente chama na Única, chamado experiência única.
Essa experiência única, basicamente, são eventos que nós gostamos de fazer junto aos médicos ou em parceria com alguns médicos, é, que vai trazer ali para ele uma sensação de comunidade mesmo. A gente gosta muito de trazer isso. Ó, você, além de comprar os produtos da Única, além de você ter assistência do vendedor Única hoje, a gente tem todo esse ecossistema social também, que a gente gosta de trazer cursos, trazer pessoas de fora do país. Em agosto agora a gente tem, inclusive, um assunto muito em evidência. Não vendemos o produto e nem podemos vender, nem podemos manipular ainda, porém é um assunto que está muito em evidência no mundo, que são os peptídeos. A gente vai fazer um evento, vai trazer um médico dos Estados Unidos, que é bem conhecido lá, para realmente dar uma aula sobre peptídeos, falar um pouco sobre a visão de quando isso pode começar a estar liberado no Brasil. A gente traz pessoas de regulatório, alguns advogados que são especialistas na área também. É, e essa construção ali de uma comunidade realmente traz muito resultado na retenção dos nossos clientes hoje. Tanto que a grande maioria dos clientes, que são principalmente os maiores clientes, hoje a gente conhece todos pessoalmente, a gente tem uma relação ali mais voltado para amizade também. E para o cliente que é um cliente novo, um cliente que ele acaba de chegar, a gente também trabalha ele, só que de uma forma diferente. Hoje é um cliente que a gente continua prestando atendimento para ele mesmo após a compra, em relação à parte de atendimento dele. A gente gosta de trazer também para ele ali uma, é, uma ideia de como as outras clínicas, um benchmark de como as clínicas trabalham hoje. Existe muita dúvida sobre a parte administrativa, financeira, que a gente sente que é uma dor do médico hoje. O médico, ele, às vezes, ele tem uma máquina ali na mão dele, uma clínica gigantesca, porém ele não tem uma noção direta sobre administração, sobre precificação de produto, mudanças de mercado, porque ele acaba realmente atuando no que ele faz de melhor ali, que é atender o paciente, é tratar aquela dor do paciente, qualquer que ela seja, e a parte administrativa acaba ficando um pouco de lado. E a gente gosta sempre de trazer também ali para eles essa ideia de que prestamos todo o suporte caso ele precise, conectamos o médico a ele caso ele precise. Essa é que a gente gosta de chamar de experiência única, mas é justamente isso, é trazer um senso de comunidade, trazer um senso de atendimento especializado para o médico, e isso acaba retendo cada vez mais, apesar da gente ter um preço que às vezes não é igual ao do concorrente ali, que tá um pouco acima, porém são investimentos que a gente faz no próprio produto, na própria empresa, para ter uma robustez maior, não só na qualidade, mas também no atendimento. E isso é o que mais retém cliente hoje para a gente aqui. Sim. Um ponto só interessante, ô Lucas, que acho que não comentou, mas eu acho que a gente estava conversando com a Jaque mais cedo, ela estava comentando, né? Que um dos pontos mais interessantes também que hoje a gente tem de métrica, né, é o famoso cliente da semana que a gente trabalha. Então, o que é o cliente da semana, né? A gente sabe de quanto tempo o médico manipula a medicação dele. Então, a gente já prevê quando ele vai comprar de novo. Então, a gente não espera ele chegar no dia da manipulação, quando ele vai ficar sem estoque para poder fazer a manipulação dele. A manipulação hoje, para quem não conhece, né? Você tem que fazer a manipulação, mandar as receitas, você tem um tempo de análise de receita, você tem depois um tempo até a manipulação, e você tem tempo de espera o laudo da medicação, né? No caso da única. Então, às vezes, você vai 20, 25 dias até você ter o processo completo, e depois ainda para chegar na casa do médico ou na clínica do médico. Então, a gente não espera o médico ficar sem estoque. A gente age proativamente para poder fazer que o médico já compre, prevendo que o estoque dele vai acabar. E quando o estoque dele acabar, ele não interrompe o tratamento do paciente. Isso é interessante, é uma coisa que a gente vê outras clínicas, que a gente tem uma outra rede de clínicas que a gente atende, que eles fazem o mesmo ali na ponta ali B2C, que é lembrete de aniversário, ou deu mais de um ano ou 6 meses que o paciente não retorna para uma consulta de controle. Já tem tudo automatizado ali, né? Seja via automação mesmo por e-mail, ou ele já tem os lembretes ali para a equipe de secretaria de todas as unidades para fazer esse lembrete para as equipes mandarem um desconto, mandarem um lembrete para esse retorno, né? Então tem muitas possibilidades aí, né? Seja qualquer que seja o modelo ali dentro do setor de saúde. Boa, Wesley. Obrigada, Wesley e Lucas, aí pelo caso da Única. Quero passar agora pro Thomas e pro Bruno para a gente explorar um pouco esse caso aí do Hospital Oswaldo Cruz, né? Eu sei que tem alguns hospitais aqui, clientes e pessoal que está conhecendo a HubSpot que são aí também do segmento de hospitais. Então passo a palavra para vocês. E aí depois a gente volta para as perguntas, se a gente tiver ainda perguntas sobre o caso da Única.
Boa, Bruno. Bruno, Thomas, passo para vocês a palavra. Valeu, Perfeito, Karina. Karina. Vou colocar também alguns slides, né? E é interessante observar que a gente está abordando aqui, né? Então, ou seja, o HubSpot integrado à Pharma, Wellness, à captação, né? A todas essas operações da área da saúde. E aí você também citou, né, Karina, que é a questão do back-office, né? A operação em si, né? Dentro do HubSpot. Então, esse foi o desafio que a gente vai abordar aqui. Então, justamente colocar o HubSpot numa operação diária de algumas áreas, né, dentro de um hospital, um dos maiores do Brasil, que é o Oswaldo Cruz. Então, como é que a gente conseguiu, né, navegar nesse desafio e fazer o negócio funcionar numa área realmente que é tão sensível, né, com relação à governança, dados e tudo mais. Então, deixa eu pegar aqui minha tela. Avisem se vocês estiverem vendo aqui. Estamos vendo. O Guilherme tá Temos falando aí? que a tela tá preta. Alguém A tela tá preta? mais gente também? Tá todo mundo conseguindo ver? Comentem aqui se vocês conseguem ver. Boa. Aqui tudo certo. Agora sim. Dá Perfeito. para ver? Vamos lá, Bruno. Tá. Bom, então aqui, deixa eu pegar aqui. A apresentação a gente apresentou, obviamente, aqui no começo, então vou passar rapidamente, né? Então aqui sou o Bruno da Tropical, aí temos aqui o Thomas também fazendo parte da equipe do Oswaldo Cruz, então todo o TI foi envolvido no projeto, né, Thomas? Ele vai explicar melhor do que eu aqui, para que a gente fizesse acontecer realmente essa sinergia entre as equipes, porque eram muitas áreas envolvidas, né? Então aqui, a ideia, né? Existiam dores operacionais, então, de novo, né? Como até o Wesley falou no começo, aqui o problema do hospital não é a aquisição de pacientes, né? Ainda mais do Oswaldo Cruz. É uma operação com que você tem, com a demanda existente. Então foram áreas, né, Thomas, que a gente escolheu, né? Que foi o SAP, a ouvidoria, né? Parte de Isso. orçamento particular, né? Mas você pode. Checar. É, o hospital vai muito além de fazer apenas um atendimento ali ao paciente, né? Então, a gente precisa ter uma visão 360 do paciente para que a gente possa acompanhar ele, tanto numa consulta, no exame, saber o retorno dele, que nem a Karina comentou, né? Os lembretes, as automações de acordo com data, datas comemorativas, como aniversário. Então, nós tínhamos uma visão fragmentada, tanto dos médicos quanto dos nossos pacientes, eram dados dispersos entre diversos canais, então, nosso RP, havia um CRM anterior, nosso BI, eram muitos processos manuais e pouco escalável. Então, como o Bruno comentou, dentro do hospital, hoje no CRM temos integrado mais de 20 áreas, né? Tínhamos uma baixa integração entre as áreas, então, mesmo anteriormente as áreas estando no CRM, elas não se viam, não se falavam e muitas vezes não se comunicavam. E a comunicação de jornada pouco personalizada, né? Então, esse foi os desafios propostos, né, para a vinda do HubSpot na época, né? E a Tropical nos apoiou trazendo um contexto. Pode complementar, tá, Bruno? Perfeito. Aqui é interessante saber que, obviamente, no hospital já existe um stack, né? Então já tem tem CRMs de nicho, sistemas, né, de agendamento, então outros CRMs, ou seja, já existia uma tecnologia empenhada aí, já embarcada, né, de muito tempo legado, né, sistemas próprios e tudo mais, mas que dependendo, conforme o volume, esses dados ficam também fragmentados, né? Então, Perfeito. a ideia, principalmente, acho que é a número um, né, Thomas, que a gente podia falar, essa questão da visão unificada, né, da jornada, né? Sim, Essa é uma sim. grande dor, né? Trazemos 4 pilares, né, para fazer essa mudança de CRM. Então, nós gostaríamos de uma visão unificada de jornada, uma governança real dos dados. Então, quando a gente fala de dados, são conteúdos sensíveis dos pacientes e médicos. A alta da IA, então, a escalabilidade dela mesmo, dentro da plataforma, que a gente possamos gerar insights utilizando a IA e uma projeção eficiente e totalmente escalável. Não adianta a gente ter muitas áreas e não conseguir escalonar tanto de licença quanto até mesmo a visão entre as áreas de acordo com cada sistema e escalonamento da operação, tá? Perfeito. Aí dentro disso, já vi até uma pergunta, a gente vai responder depois, né, mas o pessoal fala muito também aqui do WhatsApp, né? Então, o que foi integrado aqui como canal, né? Então, certamente o WhatsApp, né,
um grande canal de comunicação, né, Thomas? Então, WhatsApp, e-mail, telefone, né, uma parte toda da SLA. Então, no caso do Hub, a gente começou aqui com o Service e com o Sales Hub, né, apoiado também pelo Data Hub, a parte de integração. Foram desenvolvidas APIs, porque a gente sabe que nem tudo existe de prateleira, ou seja, nem tudo tem conector nativo, então precisa realmente de uma operação de DevOps, aí a expertise também, tanto do TI, do Oswaldo Cruz, como da Tropical. Então, algumas ferramentas de fato, né, para ter o agendamento, para ter essa sincronização de dados, tem que ter um trabalho de governança e de integração de dados, até pelo volume. Então, ou seja, isso não é uma coisa, não falo de uma forma negativa, né? Mas nem tudo a gente vai ter um conector plug and play. A gente tem que modelar esses dados, né? Para justamente ter essa correlação. Médico, paciente, qual exame que fez, né? Então, ou seja, você tem que preparar esse dado, que inclusive até quando a gente fala de IA, que está na moda hoje, está esse hype todo, e é verdade, há motivos para ter esse hype, mas que sem o dado preparado antes, ele não vai fazer muita coisa, né? Então, ou seja, por isso que a gente colocou, né, uma preparação para a onda que estava chegando, que está chegando agora, esses dados têm que estar estruturados, né? Então, o Hub vira esse barramento, essa camada, né, onde esse dado vai habitar, né? E até comentando, né, dessa parte de IA, ela apoiou bastante nas automações e definições de workflows. Então, claro, a expertise do time, área de negócio, parceiros, mas a IA, ela contemplou para saber em qual momento nós vamos parar a nossa jornada, em que momento a gente vai fazer uma comunicação proativa com o nosso paciente médico, em que momento a gente deve integrar o WhatsApp e fazer uma comunicação ativa. Então, a gente começou a estruturar baseado na IA nativa da plataforma. Isso gerou bastante insights para a tomada de decisão e melhor estratégica para a visão 360 desse paciente e do médico, tá? Isso também é legal do ponto de vista da plataforma. A gente tem basicamente duas linhas, né? Aí a nativa, já que a HubSpot traz, e aí obviamente, a abertura de APIs para IAs externas, né? Outros bots, outros motores, outras linguagens, LLM e tudo mais. Mais um destaque aqui, né, para dar um destaque para o produto, é que as nativas da Hub, né, os agentes, os assistentes, estão ficando cada vez melhores, né? Aí nós temos aí, a Karina pode me confirmar, toda semana lançamentos, né? E de uma forma assim bastante satisfatória mesmo. Por exemplo, assistente para puxar histórico, para gerar as respostas para paciente, ele é extremamente preciso hoje, né? Então, isso é muito legal, porque já está na plataforma e já faz toda a ligação com o contexto, né? Então, quando a gente fala de paciente, cai como uma luva, né, na área da saúde, porque justamente a gente precisa saber, né? Ah, já atendeu com o doutor tal, já fez o exame, já veio aqui, já tem retorno, porque eles fazem muito essa navegação, esse tráfego, né, de pacientes, Não, é não só com o muito. paciente, né? Com empresas também, né? A parte de check-up, elas têm utilizado bastante para fazer o acompanhamento de vida, né? E ciclo de contrato com as empresas, tá? Isso tem ajudado bastante a área. Então, no sentido de implementação, em tempo de implementação, isso é uma mão na roda, né? Porque eu não preciso pegar esses dados, os dados do Hub, e envolver uma ferramenta de IA para consulta. A gente literalmente aqui usa, né, o próprio agente embarcado do Hub. Então, isso é um ganho muito interessante aí na implementação. Aí, né, Thomas, você pode, melhor do que eu, aí alguns resultados, né, que a gente já começa a Sim, ver, e as áreas envolvidas. perfeito, Bruno. Então, temos mais de 20 áreas integradas na plataforma, como eu comentei. Automações, nós temos mais de 53 jornadas criadas, cada um para um segmento, tanto paciente, médico, empresas, áreas internas dentro do hospital. Então, a gente consegue fazer tanto uma comunicação externa quanto interna proativa. Aí eu dou destaque para três áreas, ou melhor, né? Quatro, que é o saque, a ouvidoria, o comercial e o relacionamento médico. Elas são as áreas que mais interagem dentro da ferramenta, dando destaque para o relacionamento médico, que hoje é o nosso corpo, né, dentro do CRM, que tem uma visão Omnichannel 360. Então, todas as portas, solicitações dos nossos médicos, elas ficam registradas dentro da plataforma, desde uma ida presencialmente, na qual ele faz uma abertura de ticket automática junto com a equipe, até mesmo uma ligação ou uma mensagem no WhatsApp, fica tudo registrado dentro do CRM de forma automatizada, tá? Isso gerou muitos insights, falando do relacionamento médico, como fazer abordagem aos nossos médicos, quem são os nossos médicos, como a gente também cuida deles,
do ponto de vista do Hospital Alemão Oswaldo Cruz, isso tem gerado bastante benefícios internamente, tá? E pontos positivos para o nosso corpo clínico. Uma coisa que eu destaco que isso dentro, né, da organização hospitalar, cada área dessas que o Thomas está mencionando é uma equipe própria, né, Thomas? Cada um tem suas regras, tem a sua governança, tem a sua equipe, então a gente coordena, né? E a gente está com eles, então a gente começou de fato com algumas áreas, isso foi crescendo. O projeto tem quase aí 2 anos agora, né? Pouco mais de um ano, então isso foi um crescente, está em expansão. Começou com algumas áreas, a pessoa foi entrando de cabeça, mas cada uma tem a sua particularidade, né? Totalmente, às vezes, apartada, a gente hoje consegue ter essa visão 360 e enxergar o todo, né? Então, isso é o grande, de fato, o grande ganho aqui, né? E aí, o pessoal, tô vendo também aqui no chat, todos esses sistemas, né? O pessoal mencionou o Figo, né? O DS Doctor, o Tazi, então, esses são os tipos de integração que a gente faz, e justamente esse tipo de software. Trazendo, no caso, né, Thomas, faz aquela questão toda de agendamento, né? Isso mesmo, o TASI é nosso RP dentro do Hospital Oswaldo Cruz. Então, o Tazib é um RP muito conhecido para o hospitalar, então ele faz aquela parte transacional de agendamento, manda e-mail, né, para consulta. Então, o que a gente faz? Pega essa parte e consegue fazer esses disparos e trazer os dados de agendamento para dentro do Hub para que eles sejam visualizados, né? Então, o stack, né, como a gente coordena aqui os stacks, tá? Mais um aqui, Thomas. Perfeito. Aí sim, aí alguns resultados, né, que foram mensurados aqui, né, Thomas? Isso mesmo. Então, a gente sabemos que o e-mail, né, a abordagem maior é via WhatsApp, mas eu trouxe os números do e-mail para vocês verificarem que, com a ajuda da IA, engajamento do time, nós conseguimos engajar nosso público via e-mail. Então, hoje falam que o e-mail já foi descontinuado, precisamos engajar via WhatsApp. Está aí a prova que a gente consegue sim, né, claro, com competência, orquestrando, né, todo o cenário de jornada, engajar nosso público. Então, o nosso no show diminuiu consideravelmente, é uma preocupação interna na qual a gente fica sempre observando os números e resultados, mas a taxa de abertura, tanto para check-up, para lembrete de consulta, ela superou a expectativa. Anteriormente era uma taxa de 20, 25%, a gente chegou a 55% em check-up e 47% em consulta. Esses números, falando em valor financeiro, sabemos que e-mail ele é bem mais barato que o WhatsApp, então nos traz tranquilidade para fazer uma expansão e medição quanto a isso, e isso justifica o uso da IA dentro da plataforma e como é possível engajar ainda os nossos pacientes via e-mail, tá? Por isso que eu trouxe essa questão do e-mail para a gente tirar essa mística do e-mail. Isso é muito legal, porque o e-mail, ele sempre tem esse peso de oficializar a comunicação, né, Thomas? Então, ele nunca, para mim, nunca vai morrer, ainda mais na área da saúde. Então, eu ter lá um comprovante da consulta, um lembrete, no WhatsApp isso pode se perder, pode apagar, pode ir numa thread muito longa. Então, é um canal muito forte ainda. E o agente que a gente está falando, ele também atua, né, em e-mail. Então, ou seja, a gente está usando também nesse canal a IA aplicada, tá? Então, Legal. Eu queria muito saber bacana. mais desse caso, Bruno e Thomas. Eu vou a Luciana falou que iria falar com vocês. Eu vou aproveitar, deixar eu fazer uma pausa aqui para fazer a nossa enquete, para deixar a enquete para falar contigo também, Bruno. Mas eu queria saber mais desse caso de uso com WhatsApp para atendimento com a gente, né? E eu sei que aí é mais omnicanal. Porque, especialmente para quem é cliente da HubSpot, eu sei que a gente tem muitos aqui, acho que tem duas novidades principais que são interessantes para a área da saúde. Uma é a integração com o WhatsApp Coexistence, que é você poder ter uma tratativa one-on-one, né? Então, o seu representante comercial, a sua secretaria ali falando com o cliente. Isso já refletir na HubSpot, o histórico da conversa no WhatsApp, tudo isso. Mas tem também o agente, que é para você também começar uma tratativa ali, um atendimento de nível um, vamos dizer, né? Quando você tem que tirar dúvidas mais básicas ali de agenda, como que funciona, valores, isso tudo pode ser feito via WhatsApp, mas via outros canais pelo agente de atendimento. Pelo que eu estou entendendo, isso é algo que vocês já estão aplicando no hospital. Vocês podem trazer um pouquinho mais desse contexto do atendimento, em quais canais vocês estão operando? Em quais modelos? Quiser, eu começo aqui, Thomas, só falando da ferramenta, Pode, tá? pode, É, então, o agente de atendimento, né, ele vem também, como eu falei, é um dos que vão evoluindo. Então, ele nativamente, ele opera no WhatsApp, opera no e-mail,
opera agora recentemente, inclusive na telefonia também, a nativa do HubSpot, ou seja, ele tem aquela parte de voz, de fala, né? E ele opera o que a gente chama de qualquer canal customizado, ou seja, se eu tenho um chat externo, se eu vou integrar de repente com DM de Insta, tá? Eu consigo fazer uma integração e colocar o agente da HubSpot em todos esses canais, né? Obviamente que a gente tenta sempre uma via nativa, que é mais rápida, né? Então, ou seja, eu uso o WhatsApp nativo, a telefonia nativa, o e-mail, que é já a caixa de entrada conectada, e o agente ele já acopla lá. Então, sempre dá muito. O WhatsApp no Brasil dá muito pano para manga, né? Porque o pessoal quer mil coisas, ele faz grupo, manda áudio, tem API de grupo, então cada vertical tem a sua demanda, né, do uso do WhatsApp. Mas a verdade é que o pessoal faz tudo no Brasil com o WhatsApp, né? Desde vender foguete, marcar a consulta, né? Então é absurdo como o pessoal usa. Mas o agente, a forma que ele está configurado hoje, a gente consegue, através de prompts, né? Eu consigo selecionar as propriedades que são sincadas, eu consigo fazer um roteiro para ele de qual pergunta ele faz primeiro, a forma que ele deve falar, consigo selecionar também quais são os guarda-reios, né, que a gente fala, então, que termos que evita, o que que você vai evitar na hora que você desvia assunto, e tem hoje toda a parte também de roteamento para a equipe muito mais avançada, né, trabalha fora do horário, qual assunto para qual equipe, a gente consegue, então, no agente nativo, oferecer uma experiência muito interessante de agendamento, porque como ele também tem essa possibilidade de disparo de APIs, ele consegue puxar, né, uma ferramenta de agendamento, a gente usa para geolocalização, às vezes uma segunda via aí de boleto, um envio de documento, eu consigo então montar nativamente e, e disponibilizar esse agente nesses canais para esse atendimento L1, para distribuição para depois para outros pipelines, tanto de ticket quanto de negócio, tá? Então a gente tem tido aí experiências muito interessantes com esse agente de atendimento, né, que é o Customer Agent, que a gente chama, né, sendo usado em vendas de atendimento. Então, esse é o caso aqui da evolução, tá, que nós temos visto. Boa. E trazendo para caso de uso, né? Nós temos utilizado dentro do relacionamento médico, então todo contato ali passa por uma triagem dentro de um bot. Então, se o bot ele não consegue ali tirar dúvida, não consegue resolver o problema do médico, a gente acaba transbordando aí para a equipe para fazer o atendimento, né? Então, a equipe faz o atendimento no CRM, na Aqui, qual né, é Tomadeu? Tá gerado. por slide. Não, não, isso daí é outra cereja. É outra coisa ainda. Calma, eu não... Essa é a visão 360 do parceiro, né? Então a gente gera esses números, gera o ticket para que a gente possa analisar o que está acontecendo, quais são as dúvidas, quais são os problemas, quais são as solicitações que os médicos vêm tendo, né? Então a equipe acaba classificando ali o ticket na qual a comunicação se iniciou via WhatsApp. Então com isso a gente consegue ter insights e não gerar retrabalho. Então a equipe consegue ter uma devolutiva mais proativa para o médico, na qual a gente já consegue escalonar o que está acontecendo, o porquê de tantas solicitações dos mesmos requisitos, e assim ativar, ou melhor, né, ir na dor e já sanar esses problemas, ou essa dúvida que o médico vem tendo, tá? Então, é a visão 360 do parceiro, é a agilidade e personalização para cada perfil, né? Então, quando a gente fala parceiro, é tanto o médico quanto o paciente, né? E a melhora contínua na estratégia. Então, a gente acompanha toda essa parte. Então, o exemplo foi do WhatsApp, mas a gente faz o acompanhamento de ponta a ponta até o estratégico B2B, né? Perfeito. Agora sim, esse Isso. aqui. Então, a gente também agora tem, né, dentro do nosso WhatsApp, aí falando para pacientes, são dois WhatsApp, né? Então, a gente tem para pacientes e tem um WhatsApp exclusivo para médicos, na qual para o nosso paciente, agora a gente tem um agendamento via WhatsApp, 24/7, sem transbordo humano, na qual utilizamos dados ali gerados dentro do CRM, na qual a gente faz gatilhos para o WhatsApp e o paciente faz o agendamento via WhatsApp, depois recebe todos os nossos fluxos via CRM. Isso é um grande diferencial até o momento. Faz 2 meses que fizemos essa implementação e já temos alguns business cases, né, dentro da Meta, alguns reconhecimentos dentro dos hospitais particulares e filantrópicos, né? Então, está tendo bastante engajamento essa nova solução que no mercado
hospitalar até o momento não tem dessa forma automatizada, né? A gente vem sendo pioneiros nesse requisito. Muito bom, Thomas, mais um aqui. E aí, falando do futuro, né? Então, Sim. visto os resultados, né, que nós tivemos, essas novidades, a ideia, então, é ainda mais expandirmos, né, para outras equipes. Inclusive, o Thomas vai falar dessa parte até da navegação do paciente, né, Thomas? Que é o que, dentro do hospital, ou seja, é aquele uso do diário até pelos enfermeiros, né? Então, ou seja, o que eram geralmente sistemas próprios, o HubSpot também servir até para uma operação de navegação desse tipo, né, Thomas? Uhum. Hoje, os nossos dados dos pacientes, visualmente, ele não está, como eu posso dizer, uma pessoa que quer uma agilidade, uma enfermeira que está em um atendimento, ele não está tão simples de ser rápido e fácil de ser visualizado. Então, a ideia é ter uma linha de tempo instrutiva, na qual eu possa ter todas as informações de forma clara, rápida e resumida, aí para diversos públicos, tanto para uma enfermeira que está na ponta fazendo um atendimento, quanto uma operadora que está resolvendo um problema de saque ou ouvidoria. Então, para esses diversos públicos, uma visualização personalizada desse paciente. Aí certamente vai ter uma agilidade operacional, vão ter menos cliques e mais cuidado. A gente vai focar mais no paciente do que ir atrás da informação, né? Eu acho que esse é o principal ganho, é o principal do motivo da gente estar fazendo essa mudança estrutural, não só beneficiar a operação, mas também ter a ideia que o paciente vai ter um retorno ainda mais rápido, ainda mais personalizado, de forma mais instruída pela nossa equipe, tanto operacional quanto assistencial. Isso vai gerando mais insights para que eles possam se sentir mais acolhidos em um momento que vir para o hospital às vezes não é tão bom, né? A não ser fazer um exame de rotina, coisa do tipo, mas a gente sabe, quanto mais acolhedor, menos trabalho ali a gente vai ter no sentido de retorno com o paciente, reclamações, é um momento um pouco mais sensível, né? Então, a gente quer essa visão completa da jornada, junto com essa nova evolução, né? E certamente as IAs, tanto a IA dentro da plataforma Caprese, quanto as IAs generativas, a gente gostaria de fazer as novas integrações com essas novas possibilidades e sempre contando com a segurança e restabilidade, porque não basta apenas conectar, né? A gente precisa ter a certeza que os dados não estão sendo utilizados de forma indevida, né? Ter esse cuidado com os pacientes, até porque são dados sensíveis, né? Exatamente, mas e o Hub tem todo esse preparo, né? Tem todo o compliance para dados sensíveis, tem toda essa parte de governança que é muito importante, né? Não é só a tecnologia. E esse ano é um dos mais marcantes, né, no desenvolvimento da plataforma com IA, a abertura, né, que a gente chama de Open System. Acho que vem muita coisa ainda esse ano até culminar no evento, né, Karina? Tem muito roadmap para ser lançado, que a gente está conseguindo, tanto internamente quanto para aplicações externas, realmente conseguir integrar esses dados, uma forma de inteligência de dados, de atendimento. Então, está um resultado realmente muito, muito bom que a gente tem tratado aqui. É isso, né, Thomas? Tudo Essa isso. aqui é a ideia que eu apresentar para vocês. E agradeço aí, como sempre, o convite e a oportunidade. Podem ter perguntas e tentar responder, né, Karina? Obrigada, Bruno. Obrigada, Thomas. Acho que muito bom sempre da gente ter casos de uso muito específicos aí. Tenho certeza que para quem é cliente, para quem não é cliente, mas quer se inspirar em alguns casos de uso de automação, acho que isso tudo é muito importante. Você trouxe esse ponto de governança que a gente explorou pouco, mas isso acho que é um ponto muito importante, né? Que HubSpot, outros sistemas também têm isso, mas de você poder dar acesso a equipes específicas, né? No caso do Hospital Oswaldo Cruz, imagina o tamanho da operação, né? Imagino que são algumas centenas de pessoas usando o HubSpot aí, né, Thomas? Você conseguir definir quem pode ter acesso ao quê, né? Quem pode modificar automações, quem vai ter acesso a qual tipo de dado, tudo isso é perfeitamente possível também, e ainda mais falando de um setor que você está trabalhando com dado sensível. Isso, quando a gente fala de escalonar, né, internamente, foi um dos desafios. Então, eu sei que quem faz atendimento de uma ouvidoria tem um acesso maior do que uma pessoa que faz atendimento no saque. Então, essas separações dentro da plataforma, a gente conseguiu fazer e seguir de uma forma mais fluida, sem entraves, sem problemas, sem problema de gestão. Então, hoje eu consigo coordenar e orquestrar
que cada pessoa de cada setor consegue visualizar. Isso fez um grande diferencial internamente, tá, Karina? Legal, Thomas. Tem uma pergunta aqui que eu acho que vocês três podem ajudar a dar uma recomendação aqui, que é da Beatriz Trindade. Ela trabalha em uma plataforma de home care que fornece cuidados domiciliares em residências, desde cuidadores de idosos até fisioterapeutas e ambulâncias. O que que vocês recomendam para a implementação de atendimento em relacionamento? Atualmente, a gente faz tudo por WhatsApp e fica muito perdido e confuso. Os clientes são familiares de idosos na faixa de idade entre 45 e 55 anos, mas pelo que ela falou, ela também trabalha ali com uma rede de fisioterapeutas e ambulâncias. Então, acho que queria trazer uma perspectiva de vocês. Claro que ela trouxe o modelo dela super específico, mas acho que pode ser útil para quem quer começar também uma jornada de automação aí para atendimento. Ou tu quer começar aí, ou Bruno, ou Tomás? Wesley, eu vou passar a palavra para você, mas eu Eu, vou falar uma frase, só que para mim, que eu, e aí eu deixo, né? Vamos falar. Mas acho que o principal, quando a gente fala de atendimentos externos em ferramentas específicas ou canais, é que quando a gente começa, aí especificamente no HubSpot, né? O que eu faria é que o HubSpot é a central, né, dessas informações, onde esses dados vão morar, vamos dizer assim. Então, seja uma comunicação no WhatsApp, que eu tenho lá os nomes, os telefones, de repente anexos, essa correlação, né? Quem é o pai, quem é o familiar do paciente, a gente começar estruturando essa base. O HubSpot é o melhor lugar para ter isso integrado, né? Então, acho que meu começo aí, e abro aí para te complementar. Boa. Eu não ia falar muito diferente disso, né? Pelo que o Lato tá me falando, na real, que tá faltando uma visão de estrutura, né? Como é que a gente monta a régua de comunicação baseado por exemplo, nos rótulos de associação do HubSpot, né? Cara, esse cara é fisioterapeuta, esse cara da ambulância, esse aqui é o paciente. Como é que eu faço essa relação toda? Eu vou usar um rótulo de associação, eu vou usar, por exemplo, um de um compartilhado ali, ou vou usar alguns campos para dizer, por exemplo, cara, esse cara aqui essa visita domiciliar, por exemplo, do João ali. Cara, vai ser essa fisioterapeuta e essa ambulância que vai cuidar. Ou ter por carteira, enfim, realmente montar essa regra de negócio para você definir como é que vai ser a comunicação. Quanto à questão do WhatsApp, eu não vejo fugindo disso. Até porque a gente está falando de pessoas mais idosas, né? A comunicação via WhatsApp é muito melhor, muito mais eficiente quando a gente fala disso. Claro, vai depender do público, né? Que a gente tem uma métrica de mercado com relação a público de mais idoso, né? Quanto maior o nível econômico do público, mais ele é responsivo a e-mail, mas ainda assim é uma performance baixa quando a gente fala em comparação ao WhatsApp. Então não vejo você fugindo disso. Talvez a gente usando a parte de Helpdesk ali com Customer Agent, alguma coisa do tipo, para também acelerar essa comunicação com o cliente de forma eficiente. Já mandar uma resposta muito pronta, muito bem definida, ou algo desse tipo. Não vejo você fugindo disso. eu até complementando, acho que não só o cuidado com o paciente, mas a informação também, tanto para o fisioterapeuta, para a pessoa que está na ambulância, você ter essa rastreabilidade de quem está cuidando do quê, quem está cuidando do paciente X, qual ambulância foi deslocada até a residência, qual que é o tempo. Então você começa a ter algumas métricas a partir de gatilhos que você estipular nos objetos criados no CRM. Então, em resumo, o que nós três falamos é que você precisa centralizar as informações em algum lugar, que seja um CRM, né? E que possa ali fazer a alocação de acordo com os objetos, criar o fluxo, fazer as jornadas. Caiu? Deu uma travadinha aqui. Thomas, deu uma Interações ali caída. alocadas. Voltou. Voltou? Boa. Voltou. Uma travadinha agora voltou, Thomas, mas deu para pegar um pouco da ideia. Tem uma última pergunta aqui que eu gostaria de puxar, que é do Luan Landim. Ele pergunta, essa aqui é interessante, porque justamente, né, como que vocês lidam com a objeção de clientes por conta de, mais uma ferramenta para ser utilizada, além do sistema de prontuário externo que a clínica já utiliza e não quer mudar, né? Então, esse acho que é um cenário que é muito comum, né? Que a gente pega muito aqui como HubSpot. Não sei se vocês enfrentaram isso ao longo da implementação, Thomas. De, pô, a Muito. gente já tem tanto sistema aqui, a gente vai colocar mais um. O que fez vocês mudarem essa ótica, né? De tentar centralizar, né? E como que vocês contornaram essa objeção até internamente, né? Como que foi o processo do Hospital Oswaldo Cruz? Eu acho que para o Bruno e para o Wesley trazer essa visão, né? Do porquê, né? Tentar centralizar e não, né? Em vez de mudar essa ótica de mais um sistema.
Eu falo do relacionamento médico, que foi a área que nós substituímos 3 softwares. Então, 3 sistemas que eles faziam a gestão, né? Utilizamos agora somente o CRM. Isso é um desafio gigantesco. Acho que quando você muda a funcionalidade, o modo de trabalhar de uma pessoa que está ali há anos, trabalhando com 3 sistemas, tudo bem que olhando de fora, a gente sabe que está tendo uma perca de tempo, o trabalho, o processo operacional é maior do que no CRM. Mas a pessoa que está na operação já sabe fazer isso. Aprender uma coisa nova se torna muito desafiador. Mas o time engajado, aí aplausos para a liderança, então, tanto a nossa diretoria, gerência, coordenação, abraçou a ideia, né? Então houve esse motivo, né, da equipe engajada e com isso a gente conseguiu aos poucos migrando. Então vamos substituir um sistema, treinamento, capacitação, a equipe da Tropical bem próximo também, se necessário algum suporte ali urgente, dúvidas, estavam de prontidão. E com isso a gente substituímos os 3 sistemas e hoje eles trabalham somente com o CRM da HubSpot. Então eu tenho 12 pessoas integradas do relacionamento médico e só usa um único sistema, que é o CRM. Tanto para atender o telefone, quanto para responder o WhatsApp, e-mail e por aí vai. Boa. Ô, Bruno, tu quer terminar, complementar ele ou posso ir? Então, manda ver o Azinho, eu fico por último. Não, tranquilo. Eu ia falar só um pouco da parte de prontuário médico, né? Que acaba que a gente pega muito isso aqui, principalmente nos clientes única, o Dr. Tigre, por exemplo, que é outro cliente meu, que é bem grande, tem 7, 8 clínicas aí. Quando a gente pensa em sistema, principalmente para clínica, farmácia de manipulação, que mexe muito com o prontuário médico, muitas das vezes essa questão, cara, é mais um sistema. Na real, eu faço a conta inversa. É menos 2 sistemas, é menos 3, é como o próprio Tomás falou. Cara, é muito da análise que você vai fazer. Eu sento com a equipe, eu começo a conversar, então a gente faz aquele mapeamento. Eu falo, cara, eu tive um cliente, o próprio Dr. Tigre, quando a gente entrou lá, ele falou, cara, eu tenho tal sistema para isso, tal sistema para isso, tal sistema para isso. A gente veio juntando, eu falei, cara, isso você vai resolver com o HubSpot, isso aqui também, isso aqui também. Ah, o teu sistema médico eu não posso substituir, porque prontuário médico você tem que ficar num sistema realmente validado e tudo mais, ali com a parte de prontuário específico. Você não pode correr disso, tá? Mas a gente vai pegar teu prontuário médico e as informações relevantes a gente vai trazer para dentro do CRM de forma que você qualifica. Então você não precisa falar com, quer dizer, você não precisa ter 3, 4, 5 ferramentas. Muitas das vezes você tem uma. E, cara, é realmente você deixar, mesmo que você tenha mais ferramentas, né? Você deixar 2, 3 pessoas ali realmente trabalhando com 2 ferramentas, é realmente entender o motivo. Por exemplo, a própria Única Farma, que eu trouxe o Lucas aqui como case, né? A gente tem diversas soluções acopladas ao CRM. O vendedor trabalha numa só. O cara que valida a receita só trabalha num também. Então a gente diminui o tanto de atrito fazendo esses sistemas comunicarem. Então, seria mais isso, entendeu? Então, no final das contas, não é mais um sistema. A gente não pode deixar um mesmo usuário usando 2, 3 sistemas diferentes. A gente faz um usuário usar um sistema só. E setores diferentes, se necessário, usar sistemas diferentes. Então, por exemplo, o financeiro. Cara, por mais que o vendedor aqui na Única, por exemplo, como exemplo, né? A gente gera o link de pagamento dentro do HubSpot. A conciliação financeira não fica dentro do HubSpot, até porque vai para o banco. Você tem uma questão de fluxo de caixa projetado, tem outras informações que você tem que trabalhar em outro sistema. Só que o financeiro usa um sistema só. O comercial usa um sistema só. E o importante é o quê? Todos eles se comuniquem. Perfeito, eu vou só complementar, que os dois já praticamente já responderam tudo, mas exatamente isso. Para a gente vencer essa objeção, a gente tem que gerar essa compensação, né? Então, ou seja, eu tenho que ver o que eu posso migrar, então, de fato, trocar 2 por 1, 3 por 1. Então você deixa de usar um sistema e centraliza no HubSpot, e o que você não tem como e você usar fora, que nem prontuário, que nem RP, né, financeiro, você não vai, o HubSpot não é um RP, você não vai reinventar a roda. Mas o que é feito fora, a informação é trazida para o Hub para que você fale, olha, isso aí foi feito, esse paciente foi agendado, esse exame foi faturado. Então, você traz tudo numa tela só. O que a gente não pode é ter o silo quebrado, que é justamente o que era antes. Então, se eu ter que ficar mudando de tela para ver o que aconteceu, em 5, 6 telas, a gente volta aquele caos que é o status quo de hoje, né? Então, quando a gente consegue fazer essa arquitetura, aí a gente gera compensação no usuário final, que é aí que ele vai falar, nossa, economizei tanto tempo, passei de 2 minutos para 30 segundos, passei de 1 hora para 20 minutos. Então, a gente pensa não só em agradar uma gestão só com relatórios precisos, mas sim a ponta realmente da operação. E o Hub é muito propício para isso, né? Boa. Obrigada, É, pessoal.
Quer complementar, Wesley? Depois eu finalizo. Eu ia falar só um último detalhe, né, que ele mencionou foi bem importante, né? A gente diminui o sistema e muitas das vezes não significa um aumento de custo. Não é só uma diminuição de ferramenta, é uma diminuição de custo também. O próprio Dr. Tigre que eu mencionei, a gente diminuiu 40% do custo de ferramentas dele só trocando de ferramenta para uma só. A gente diminuiu 4 ferramentas para uma e diminuiu mais ou menos 30 a 40% do custo também. Isso vai depender muito do escopo do projeto, né? De quantas pessoas você tem na sua equipe. Tem uma pergunta aqui que é muito focada em preço, né? Do Rio, não sei, o Rio ou a Ri Costa, desculpa, se puder explicar aqui, Ri. Mas o que eu queria dividir lá que eu mostrei lá no começo, que eu não consegui mostrar para vocês, deixa eu dividir aqui. Agora acho que vocês estão vendo minha tela. A HubSpot ela é um produto muito modular, né? Então a gente tem alguns hubs. Tem um hub para gestão de vendas, automação de marketing, automação automação de marketing, basicamente, né? E gestão de campanhas, integração com ferramenta de anúncios. Tem um hub que é muito focado em vendas, então, para quem tem time de campo, para quem foca em prospecção ativa, né? Então, toda a gestão de atividade de venda, forecast, toda a parte de vendas. Tem uma parte de serviço, que é com foco ali em gestão de tickets e customer success, então, muito para times de pós-venda. Um hub de atendimento e um hub de gestão de dados para quem trabalha com volume muito grande de dados, precisa de formatação, limpeza constante, né? O Operation, na verdade, é o Data Hub, que é o mais atualizado, para você poder gerir essa parte de dados dentro da sua empresa. E aí você pode trabalhar ele de forma modular. A gente tem muito cliente que começa a ver, tem uma necessidade de atribuição de campanha de marketing. Começa com a parte de marketing e de vendas, né? Que são os times mais ativos, e depois expande, né? Mas aí o modelo de precificação é por licença, por número de pessoas que você tem ali utilizando dentro da sua equipe, o tamanho da sua equipe, tá? Não vou entrar muito em detalhe aqui, porque esse não é o foco aqui do papo, né? Vocês preencheram a enquete, então depois o Wesley, o Bruno, o time da HubSpot entra em contato com vocês para explicar melhor. E a gente tem clientes, como eu falei lá no início, de vários modelos, né? Quem trabalha diretamente com B2C, com B2B, a gente tem seguradora, a gente tem health tech, a gente tem alguns hospitais, né? Então, esses são alguns dos clientes que a gente tem aqui do setor de saúde. Também a gente sempre deixa ali, né, o Thomas, o time do Oswaldo Cruz, os nossos clientes, se quiserem conversar, né, a gente conecta vocês também para vocês trocarem uma ideia, né, entenderem como que estão usando o HubSpot, como que foi essa jornada, né? Acho que a ideia é vocês pegarem esse conteúdo aqui e servir realmente como um ponto de partida para implementar no CRM que vocês já tenham, e realmente mostrar o que que é possível ser feito. Porque o que a gente sempre fala como HubSpot é, HubSpot você pode fazer tudo que você quiser com o HubSpot. Vai depender do recurso que você tem, né? E da disposição que você tem ali para fazer um projeto mais ou menos complexo. O feijão com arroz ali de gestão de marketing, de vendas, atendimento é muito tranquilo de implementar com o HubSpot. E aí o tipo de projeto, né? O número de licenças vai depender muito da complexidade ali, do escopo da sua empresa, do seu negócio. Então, isso era o que a gente tinha para trazer hoje, tá? Eu não vou ficar me alongando aqui em produto, porque a ideia não era essa, tá? A ideia é a gente realmente trazer alguns clientes, mostrar o que que é possível fazer, alguns casos de uso. Espero que tenha sido útil para vocês. A gente está caminhando aqui para o final, vi que não tem mais nenhuma pergunta crítica ali sobre caso de uso, tá? Então, eu vou deixar essa lista com vocês depois, gente. Bruno, Wesley, a gente passa esses contatos que querem falar com vocês, para vocês também esclarecerem. Quem marcou que quer falar com a equipe da HubSpot, a gente entra em contato com vocês também para ver o que que tem de dúvida, explorar mais a fundo esses casos de uso. A ideia aqui hoje, como eu falei, era a gente mostrar, né, um pouco do que é possível ser feito, obviamente aqui com a HubSpot, mas se você tiver outro sistema, já tiver algum outro CRM, muito provavelmente você vai conseguir aplicar alguma coisa do que você viu aqui hoje também, né? E espero que tenha sido útil para vocês. Que a gente tenha passado aí pelos principais casos de uso aí para diferentes modelos e contem comigo, com o Wesley, com o Bruno, com o Thomas também, né? Depois a gente divide também os LinkedIn certinho para vocês conectarem. E depois desse webinar amanhã cedo, né? A gente já está no final da tarde aqui, mas amanhã cedo a gente divide tanto a gravação como os slides do Wesley, do Bruno e do Thomas para vocês conseguirem recuperar esse conteúdo também. Então é isso que a gente tinha para hoje, pessoal. Muito obrigada, viu, pela companhia aqui, por terem ficado com a gente aqui até o final. Obrigada, viu, Wesley, Bruno, Thomas, por prepararem esse super conteúdo pra gente aí, sempre muito enriquecedor. Obrigado, Karina. Valeu, Muito Karina. bom. Obrigado, valeu, pessoal. Obrigado, foi um Abraço. prazer, querido. Valeu, Conversamos. até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.